Na África, Lula critica a extrema-direita, fala em ampliar parcerias e diz que Brasil tem dívida histórica com o continente. O Lula viajou lá para a África, né, para a Etiópia, e discursou durante a 37ª Cúpula da União Africana, neste sábado, dia 17. A União Africana reúne 55 países do continente e em 2023 passou a integrar de forma permanente o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, responsável por 80% da economia global. Em seu discurso, Lula cobrou reorganização da governança global para aumentar a representatividade dos países da África e da América Latina e disse que a extrema-direita racista e xenófoba não conseguirá resolver crises mundiais. Esse é um discurso que o Lula tem feito muito, né? Com relação a essa questão da governança global e essa reorganização, principalmente na ONU e no Conselho de Segurança da ONU, porque esse Conselho de Segurança deveria trazer segurança para o mundo e não tem trazido, né? As guerras não estão sendo paradas por esse conselho, porque os países desenvolvidos, que são os maiores geradores da guerra, eles vão lá e têm o poder de veto e vetam as resoluções que poderiam impedir alguma guerra. Então o Lula propõe que esse conselho seja reformulado e que seja retirado o poder de veto desses países e que a maioria consiga aí decidir os destinos do mundo no sentido de barrar possíveis guerras que possam vir a surgir no futuro, né? Então ele defende então um aumento da representatividade dos países da África, aumentando a importância desse continente e também da América Latina, que são os países considerados aí subdesenvolvidos, que têm um poder bem menor do que os países desenvolvidos nesses conselhos multilaterais. Né? Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de um novo ciclo de expansão mundial que combine crescimento, redução da desigualdade e preservação ambiental com ampliação das liberdades, declarou Lula. Muito boa essa fala, né? Esses países em desenvolvimento, eles têm a possibilidade de fomentar aí um mundo multipolar, né, que é o que está sendo muito discutido aí. O mundo hoje, meio que os Estados Unidos e a União Europeia decidem alguma coisa e jogam essa regra para o restante dos países do mundo e eles, de alguma forma, têm que seguir essas regras. A ideia do Lula é que esses países em desenvolvimento possam ter um poder maior de decisão, um poder maior de negociação, e isso gerar uma expansão desses países, que gerará também uma expansão mundial, combinando o crescimento desses países em desenvolvimento com redução da desigualdade. Obviamente que esses países são os países mais pobres, né? Uma vez que eles têm mais poder de decisão, poder de influência, eles têm a possibilidade de gerar políticas para reduzir essa desigualdade e preservação ambiental com ampliação de liberdades. Né? O Sul Global está se constituindo em parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem sobretudo os mais pobres, e entre esses os imigrantes. A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba, acrescentou o petista. A gente tem visto, né, a extrema-direita ganhar eleições em muitos países, né? E essa extrema-direita ela vem com um discurso de eu vou proteger a nossa sociedade, um discurso em tese nacionalista, né? De proteger determinados povos, mas na verdade ele acaba criando uma lógica de xenofobia contra os povos, né, que são as minorias que vivem nesses países. E isso não resolve o problema, como diz o Lula, né? Isso não resolve o problema. Pode acarretar até mais problemas, né? A guerra da Ucrânia tem muito a ver com esse domínio da extrema-direita no país, né? A própria guerra entre Israel e Palestina tem muito a ver também com a dominância política da extrema-direita no governo de Israel. Então a gente vê que quando essa extrema-direita ela assume o poder, ela trabalha em um discurso, mas esse discurso de forma prática não resolve os problemas na sua essência, porque os problemas do mundo atualmente estão mais ligados à questão econômica e às desigualdades sociais existentes no mundo do que a esses fatores de colocar como inimigo aqueles que chegam no seu país para poder aí trabalhar, para poder ter uma melhor condição de vida.
Então, essa é a lógica dessa parte do discurso do Lula, o qual eu concordo bastante. Não é com racismo e xenofobia que a gente vai resolver nada. Temos que tomar medidas estruturais no mundo, temos que trabalhar uma ideia de mundo vamos dizer assim, que vários países tenham a condição de trabalhar o seu desenvolvimento, né? E aí a gente poder aí criar um mundo mais justo e igualitário. Essa é a lógica do discurso do Lula e essa é a lógica também que eu acredito, né? É, o Lula falou sobre as suas participações, sobre a parceria com os países africanos, né? Ele quer ampliar essas relações diplomáticas e comerciais para que Brasil e África cresçam juntos. O petista defendeu a formação de uma aliança global contra a fome, proposta brasileira na presidência do G20 e também parceria nas áreas de educação, saúde e ciência e tecnologia. Muito importante, deveriam ser as três principais áreas para o desenvolvimento de um país e o desenvolvimento global, né? Deveria ser educação, saúde, ciência e tecnologia, mas infelizmente a questão econômica e os interesses econômicos e políticos acabam sobressaindo aí em detrimento dessas três áreas que poderiam gerar um desenvolvimento para toda a humanidade, né? Vamos colaborar para tornar a África independente na produção de alimentos e de energia limpa e renovável. Lula destacou que já viajou mais de 20 vezes para o continente africano ao longo da vida. Neste terceiro mandato, esta é a segunda vez que ele visita a África. É um presidente brasileiro que olha bastante para a África e até reconhece que o Brasil tem uma dívida histórica importante com a África devido aos mais de 300 anos de escravidão que ocorreu aqui no Brasil, né, pessoal? Então, essa é a análise do discurso do Lula, um discurso muito potente, né, um discurso muito forte. A gente espera que a África trabalhe no sentido de se integrar à América Latina e o Sul Global possa trabalhar no sentido de buscar aí uma força multilateral do mundo e não ficar dependente apenas dos Estados Unidos e do que a União Europeia dita aí de regras para o restante do mundo, né? E que a gente tenha um mundo multipolar aí no futuro, o qual o desenvolvimento possa ocorrer entre todos os povos e não que alguns lucrem em detrimento dos direitos não concedidos aos demais. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.